Muito bem, então, pessoal, hoje nós vamos comentar um vídeo, né, que nós vimos por aí na internet. Fizeram a seguinte pergunta: podemos impedir alguém de participar da Santa Ceia? E essa foi a resposta dada por esse rapaz. Um pastor tem autoridade e deve usá-la para afastar o membro dos trabalhos da igreja. Para afastar do corpo de Cristo, não, porque o corpo é de Cristo, não do pastor. Segundo, o exame é da pessoa e não do pastor ou da congregação. Tá? Por esses motivos, até o mais vil pecador não pode ser afastado da ceia por terceiros. Ele deve examinar-se a si mesmo. Muito bem, então, segundo a interpretação dele, ninguém tem o direito de impedir outra pessoa de participar da Santa Ceia. Os pastores não têm essa autoridade. Os pastores podem apenas arbitrar sobre participar ou não dos afazeres, das tarefas de uma congregação. Agora, impedir alguém de participar da Santa Ceia não pode. Por quê? Porque o corpo não é do pastor, o corpo é de Cristo. Pois bem, mas eu sempre estou falando para vocês a seguinte frase: o que importa é o que a Bíblia ensina e não o que você acredita. E o rapaz ali com uma grande biblioteca atrás dele deveria ler estes livros e não usá-los apenas como enfeite ali, né? Mas vamos lá, vamos ao que a Bíblia ensina. Ele utilizou o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, né? A partir do versículo 23, nós temos o texto que comumente é utilizado na ministração da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia do Senhor, que não há distinção entre um termo e outro, tá? É a mesma coisa. Então nós temos, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então os textos, os versículos seguintes, todos conhecem, né? Repetido em cada Santa Ceia. O versículo 28 vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, com base nesse texto, ele fez a afirmação que até mesmo o mais vil pecador deve examinar a si mesmo. A responsabilidade está sobre ele e não sobre outras pessoas. Então ninguém tem o direito, nem mesmo um pastor, uma igreja, de impedir que alguém participe da Santa Ceia. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Olha, esse texto, queira ou não, está falando sobre disciplina eclesiástica. Né, sobre disciplina eclesiástica. Inclusive eu tenho um vídeo no Facebook e no YouTube que trata sobre disciplina eclesiástica. Tem mais de 1 hora de comentário falando sobre a importância da igreja exercer a disciplina eclesiástica. Eu falo, né, detalhe por detalhe sobre isso, né, o que de fato significa a disciplina eclesiástica, que não mais é aplicada praticamente nas igrejas atualmente. O que o próprio Paulo vai dizer na mesma carta, ainda em 1 Coríntios? Nós, lá no capítulo de número 5, nós temos Paulo tratando sobre o pecado na igreja de Corinto. E olha só, interessante que está no mesmo texto, na mesma carta, tá? Então, as diretrizes para a ceia do Senhor estão no mesmo livro, na mesma carta, em que esse episódio aqui é registrado. É o episódio do pecado na igreja, tratando do pecado na igreja. E Paulo vai dizer a partir do versículo 1 o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive na live sobre disciplina eu falo o peso que há essa declaração de Paulo. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E ele vai discorrer: não é boa a vossa jactância ou vossa vanglória, não sabeis que em um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E aí ele vai dizer assim que, no versículo 11, mas vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, roubador, com o tal nem ainda
comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Aqui Paulo está tratando da disciplina eclesiástica e aqui fica registrado claramente que a igreja tem autoridade de disciplinar os seus membros e tirá-los da comunhão. É isso que aconteceu. Não há como você negar o fato de que este camarada foi retirado da comunhão da igreja, consequentemente ele não poderia participar da ceia do Senhor juntamente com aquela igreja, ele estava afastado. Este é o objetivo da disciplina eclesiástica. Hoje em dia se discute muito isso, né? Pô, mas fazer isso não é pesado demais, né? Jesus ama os pecadores, Jesus jamais rejeitaria, isso não é verdade. O próprio Cristo falou sobre disciplina eclesiástica, ele falou: quando alguém pecar contra ti, vai e repreende, depois leve outras 2 testemunhas, e se mesmo assim ele não aceitar, leve perante a igreja, e se ele não aceitar a repreensão da igreja, trate ele como publicano ou pecador, ou seja, trate ele como alguém que está fora daquela comunidade, que não faz parte, porque ele não aceitou a disciplina e a correção. Então, é isso que a Bíblia ensina. As pessoas têm que entender que a igreja tem sim autoridade para disciplinar os membros e tirá-los da comunhão da igreja. E se está fora da comunhão da igreja, consequentemente está fora da comunhão com Cristo também. Quando o julgamento é justo, quando de fato o julgamento é justo, porque nós sabemos que quando se fala de julgamento, é possível fazer um falso julgamento, julgar injustamente e condenar pessoas. Aí nesse caso, a gente entende que houve falha do corpo, né, da liderança da igreja, que não fez o julgamento de forma justa, então essa pessoa ela é inocente dessa culpa. Isso é ok, sim, claro. Pode haver casos, tem casos aí, tem sim, de pessoas que foram julgadas injustamente, ok? Mas quando o julgamento é justo, feito por um corpo de liderança honesto e que de fato obedece às escrituras, é assim que deve acontecer. A pessoa é tirada, né, da comunhão. O período, não há necessariamente um período pré-estabelecido. A Bíblia não estabelece quanto tempo a pessoa deve ficar fora da comunhão da igreja. Depende muito da questão, depende muito do pecado, depende muito do que aconteceu e do comportamento dessa pessoa em relação a essa disciplina, a essa correção. Mas a pessoa sim é tirada da comunhão da igreja, é tirada consequentemente de participar da Santa Ceia. Mas e aí, como entender o texto em que o próprio Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice? É simples a interpretação. Ele não está dizendo que ninguém tem o direito de julgar outra pessoa com base nos seus pecados, no que ele fez, na sua conduta, para que possa excluí-lo da participação da Santa Ceia. Não é isso que Paulo está dizendo, porque aqui Paulo está dizendo que a igreja tem que julgar, inclusive condena a igreja de Corinto por não estar fazendo isso. Se vocês não julgam de dentro, como é que funciona? Né? Paulo está dizendo que vocês devem julgar os membros que são aí da vossa igreja. Ele fala isso claramente no texto. Então, como é que explicar o outro texto do examine-se, pois, o homem? Examine-se, pois, o homem é simplesmente mencionado porque nem todo mundo vem à luz, nem todo mundo expõe o seu erro, nem todo mundo vai ao magistério da igreja e diga: olha, eu estou em pecado, eu cometi um erro, eu preciso ser disciplinado. Não fazem, grande parte das pessoas ficam em silêncio e não mencionam e não passam pela correção. Então Paulo está dizendo: olha, essas pessoas estão aí e estão querendo participar e estão ocultando o seu pecado. Não é o caso aqui do capítulo 5, em que todo mundo sabia o que fulano estava cometendo, fornicação, era claro, era visível. Então nesse caso a igreja teve ciência do problema e foi resolver o problema tirando ele da comunhão. Agora, quando o pecado é oculto, é somente o camarada que vai resolver isso. E ele está ali para participar da Santa Ceia. Paulo está dizendo: ei, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque você não tem direito de participar nessa condição. Só que como ninguém sabe do que está acontecendo, é só você e Deus. Então tome cuidado com este comportamento. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não está dizendo que somente o homem pode julgar a si mesmo, mas são casos em que as pessoas não expõem os seus erros, os seus pecados, a sua situação. Então são eles mesmos que têm que julgar, porque se eles continuarem participando da Santa Ceia de forma indigna,
porque não resolveram o seu problema, eles estarão arrogando condenação para si. Agora, se eles utilizassem a metodologia bíblica, confessassem o seu pecado, passassem pela disciplina, não teria esse problema. Esse juízo não estaria caindo sobre a sua cabeça, né? Culpado do sangue e do corpo de Cristo. A condenação é severa. Então é tão somente por causa disso. A igreja tem sim autoridade para disciplinar os seus membros e necessita fazer isso com amor, né, com compaixão e com zelo pelas almas, não para condená-lo, não para simplesmente com prazer mandar pessoas ao inferno, não, mas para restituí-los à sua condição inicial, para que eles sejam corrigidos, se arrependendo, tendo consciência do seu pecado e voltem então de forma digna a estarem na comunhão com a igreja. Então tem muitos comentários surgindo atualmente e virou moda, né? Nós estamos nos últimos tempos mesmo, né? Distorcer tudo o que já estava bem estabelecido e resolvido dentro da igreja. Aí hoje tem gente afirmando que não, a Santa Ceia não devia nem ser chamada de Santa Ceia, porque isso é um dogma que foi criado, é somente uma ceia que as pessoas participam livremente, qualquer um pode participar de qualquer forma, a igreja não tem que arbitrar sobre isso. Não é verdade. A Bíblia ensina bem diferente. Então ficamos com a Bíblia e não com esses camaradas que aparecem falando bobagem, né, e não sabem do que estão falando. Valeu, pessoal.